Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, graças a Deus por isso. E vamos continuar aqui, né? Hoje, caminhando aí para o Salmo 16, e a gente vai seguir aqui. Nós vamos começar a perceber um certo aumento, né, no tamanho dos salmos a partir de agora, porque eu acredito que o salmista, principalmente Davi, começa a ter talvez mais tempo, né, para colocar sua alma, seu coração nessas composições de poesia, de louvor a Deus, né? E então os textos vão começar a ficar mais extensos. O início de Salmos, na minha opinião, tem essa conotação da fuga, né, da correria, da aflição, da opressão de Davi no início do seu ministério e da sua vida ministerial como futuro rei de Israel. E por isso a gente tem salmos menores. A gente vai ter, lógico, alguns aí no meio que também são pequenos, mas a grande maioria a partir de agora vai ter um tamanho um pouco maior, então eu queria que você tivesse um pouco mais de paciência. Pode ser que a gente tenha, inclusive, a divisão de alguns salmos aí, se em algum momento precisar. A gente vai fazer isso para poder ter uma qualidade melhor na meditação, na própria oração, né? Para que a gente possa se concentrar naquilo que realmente importa em cada um dos textos. Salmo 16, então, vai dizer assim: Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. E eu disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. A terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. Louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite, meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte, meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Vamos ler novamente? Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor: Tu és meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições do que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. A terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. Louvarei o Senhor, que me guia, mesmo à noite, meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte, meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Salmo 16, ele é tão simples, porém tão profundo, tão poderoso, né? O salmista é Davi, na sua composição. E mais uma vez eu digo para vocês que o meu olhar dentro do livro de Salmos, já há algum tempo, já há alguns anos, ele mudou drasticamente, porque eu vejo em cada linha, em cada texto de Davi, uma união com Cristo, né? Com essa tipologia de Cristo, com esse olhar messiânico, com declarações proféticas a respeito daquilo que ele estava prefigurando. Davi é uma figura de Cristo.
Davi é uma tipologia de Cristo, assim como Moisés foi uma tipologia de Cristo, assim como José foi uma tipologia de Cristo, e assim como outros personagens dentro da palavra de Deus têm essa ideia, né? Mostram para nós essa ideia, Deus construindo através de alguém uma tipologia para nós compreendermos quem seria Cristo. E Davi é esse. Em diversos salmos nós vamos ver declarações de Davi tão proféticas, tão profundas, né, sobre isso. E o Salmo 16 ele descreve perfeitamente isso. Eu coloquei aqui em 2024, quando eu estava meditando nesse salmo também, que Cristo está em todos os salmos. A gente vê Jesus, né, sendo declarado em todos os salmos, principalmente através de Davi. Ele tem essa alma, ele tem esse coração que é voltado, né, para a vontade de Deus, para o coração de Deus, para agir conforme a vontade do Pai, e então ele vai se entregando a isso, né? E cada louvor, cada poesia, cada salmo que Davi vai fazendo traz essa ideia para nós. Então ele vai dizer, ele vai começar dizendo, né? Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu tenho falado para vocês que o início, né, do livro de Salmos, então, tem essa ideia dessa fuga, dessa correria, né, da vida de Davi contra a perseguição de Saul. E a vida de Cristo não foi diferente, né? A vida de Jesus, enquanto encarnado, vivendo ali nos arredores de Jerusalém e convivendo com todos os judeus do seu tempo, ele viveu na pele essa perseguição acirrada a respeito da sua vida, a respeito de quem ele era, a respeito da sua identidade. E Davi mostra perfeitamente para nós, no momento em que a sua identidade é revelada como futuro rei de Israel, então toda essa perseguição começa. E quando a gente olha para o texto, a gente talvez não tenha essa dimensão dessa perseguição. E quando a gente olha para os evangelhos também, para a descrição, né, dos evangelhos, de como Jesus foi perseguido pelos judeus, pelos anciãos da época, pelos sacerdotes da época, pela política da época, né, pelo sistema da época, a gente às vezes também não tem essa exatidão de como foi triste e terrível, né, ser perseguido de forma tão voraz. E Davi foi esse que foi perseguido com tamanha voracidade. Então ele diz que o refúgio dele está em Deus. O refúgio dele está no Deus que tem guardado a vida dele. Ele diz: guarda-me, ó Deus. Só tem uma maneira de eu ser realmente guardado: se o Senhor me esconder, se o Senhor me colocar no seu refúgio, se eu for escondido pelo Senhor. Existe uma armadura, existe uma couraça, existe uma redoma que o Espírito Santo nos coloca e que ela faz toda a diferença realmente na nossa vida contra as ciladas, contra as setas malignas que vêm contra nós. E isso nós não podemos ver fisicamente muitas vezes. E elas não são físicas mesmo, mas elas são muito mais espirituais. Quantos livramentos o Senhor já nos deu durante a nossa vida, quantas vezes nós fomos guardados e que muitas vezes nem percebíamos, ou não percebemos, ou não vimos e nem imaginamos desses livramentos que nós tivemos. E Davi tinha essa consciência, tinha essa convicção, porque ele percebia o livramento de Deus em cada passo que ele dava, em cada cidade que ele entrava e saía, em cada batalha que ele travava ali no seu dia a dia. Ele ia vendo constantemente esse guardar do Senhor, esse refúgio que era colocado. E ele diz assim: eu disse ao Senhor, tu és meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Em alguns salmos a gente percebe essa dupla fala de Davi, né? Falando: eu disse ao Senhor, tu és meu Senhor. Então ele não precisava falar com essa dualidade, né? Não precisava. Ele podia somente ter dito, né? Eu disse, tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Mas mais uma vez
Eu volto a lembrar vocês que Davi está sendo profético, Davi está sendo usado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus a profetizar sobre quem ele era na essência, ou na sua vida como alguém que estava tipificando Cristo. Então ele vai dizer que ele disse ao Senhor, né? Então, eu disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. É eu dizendo para eu mesmo. Davi dizendo para si próprio. Não, Davi não está dizendo para si próprio. Cristo está dizendo para ele mesmo. Davi está tipificando o filho, dizendo para o próprio pai. Davi está dizendo a respeito de Cristo, falando para o pai, dizendo: Tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Quando o filho glorifica o pai, e Jesus demonstra isso claramente em todos os seus, em todas as suas atitudes, né, enquanto encarnado, enquanto filho aqui nessa terra, obedecendo a direção do pai, ele vai dizer o tempo todo que ele não está aqui para ser glorificado simplesmente, mas para glorificar muito mais o pai, porque foi o pai que o enviou, e Davi sabia dessa identidade que ele estava tendo naquele momento, como alguém que estava para servir a um Deus que tinha dado um chamado extremamente superior para ele, grande demais para aquilo que ele podia imaginar para sua vida. Então, ele sabia que tudo de bom que estava acontecendo na vida dele, ou que viria a acontecer, ou que já tinha acontecido, vinha da parte de Deus. Tudo que tenho de bom vem de ti. Deus, ele é tão poderoso, né? Em nos agraciar com tanta bênção sobre a nossa vida, com a própria salvação. Toda bondade vem da parte de Deus. Deus é bom. Nós não somos bons, mas Deus é bom. E Davi está declarando: tudo que tenho de bom vem de ti. Então, tudo que está no nosso caráter, tudo que está impresso no nosso espírito, tudo que nós somos de bom, não vem de nós. Nós não podemos produzir nada de bom. A natureza de pecado não produz nada de bom, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele produz em nós frutos para a justiça, que glorificam a Deus, que demonstram a fidelidade de Deus, que demonstram o caráter de Deus, essa identidade de filho em nós, né? E Davi, então, declara isso, ele falando para ele mesmo, na verdade, Cristo dizendo sobre o Pai, que ele era o Senhor dele, né? Que tudo que estava acontecendo na vida dele era bom demais, porque vinha da parte de Deus. E ele diz assim: os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Gente, como é bom andar com gente que entende a sua identidade. Como é bom andar com gente que entende que a renúncia é melhor do que a razão. Como é bom andar do lado de pessoas que conhecem o seu chamado para serem filhos, para estarem com o Pai. Como é bom ter essa companhia, né, de pessoas que são os verdadeiros heróis. Quem são os verdadeiros heróis? Os verdadeiros pais que cuidam das suas famílias com integridade, com sabedoria, com discernimento. Quem são os verdadeiros heróis? As mães que abandonam muitas vezes as suas carreiras, entendendo que aquele momento é um momento de cuidar dos filhos, de dedicar um tempo mais precioso. Quem são os verdadeiros heróis? Aqueles que estão ali cuidando de pessoas que estão abandonadas, órfãos, viúvas, a sociedade em si, né, que sofre, e muitas vezes essas pessoas renunciam às suas próprias vidas para cuidar de outras pessoas, e que elas poderiam dizer: eu não tenho nada a ver com isso, mas elas se dispõem em dizer assim: eu ouvi um chamado, eu ouvi um propósito de Deus para mim, então eu vou, eu quero, eu desejo fazer isso, porque eu sei que tudo que tem de bom na minha vida vem do Senhor, vem de Deus. Então, ouvir discernir a voz do Senhor para a nossa vida e fazer a vontade do Pai, geralmente vai na contramão de tudo que a gente possa imaginar de natural nessa sociedade que a gente caminha. Mas esses são os verdadeiros heróis, pessoas que dão a vida umas pelas outras, pessoas que entendem que nessa era, nesse tempo, a renúncia vale mais do que a razão. Então, esses são os verdadeiros heróis. E Davi sabia
que as pessoas que estavam andando ao seu lado eram os verdadeiros heróis, porque elas estavam renunciando, inclusive, às suas próprias vidas para viver em função do reino que Deus estava estabelecendo para Israel naquele momento. E essa renúncia custava caro, geralmente custa caro para nós nessa era viver a vida de Deus, mas vai valer a pena no final de todas as coisas na eternidade. Então, Davi sabia o verdadeiro valor, né? Ele diz que os verdadeiros heróis são aqueles que são fiéis aqui na terra. E ele tem prazer de andar do lado dessas pessoas. A história de Davi demonstra essa virtude de muitos homens, e até mulheres, né? Mas muito mais homens que abandonaram as suas carreiras ou abandonaram as suas vidas, entregaram toda a sua juventude para guerrear ao lado desse homem que demonstrou tamanho discernimento e capacidade de ouvir a voz do Senhor para ser dirigido nesse tempo da história. Como é bom, né, gente, caminhar do lado de pessoas que têm discernimento espiritual. Como é bom, né, andar ao lado de pessoas que também entendem que, por serem auxiliares, não são menores dentro do reino, porque muitas pessoas ainda buscam posições evidentes, querem ser o rei ao invés de ser os súditos, querem ser os papel principal, esqueci agora, não querem ser os coadjuvantes da história, né? Querem ser o personagem principal, quando na verdade todo um elenco de uma peça de teatro ou de um filme faz parte de uma obra-prima. E sem os coadjuvantes, o ator principal não atua, e vice-versa, né? Sem o ator principal, os coadjuvantes não conseguem atuar também. Então, quando a gente entende que o nosso papel dentro do reino tem um lugar, tem a sua parcela, e ele é tão importante quanto qualquer outro papel, a gente se torna herói junto com outros heróis. A gente se torna importante tanto quanto aquela pessoa que está no papel principal. E Davi está relatando isso, dizendo como é bom andar do lado de homens, de heróis de verdade, né? Que estão ali prontos a viver a verdade que Davi está vivendo, né? Isso é muito bom. Gente, maravilhoso. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Eu não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Davi está falando de uma sociedade que muitas vezes é corrompida, né, pela idolatria. E quando a gente fala de idolatria, a gente está falando de diversas maneiras de idolatria. Eu quero ver se em algum momento a gente consegue falar sobre esse tema, que é um tema tão profundo, fala tanto ao meu coração. Já li algumas coisas a respeito disso e continuo desejando ler e entender melhor sobre essa questão, que é um assunto que é muito, muito falado dentro das escrituras. E a idolatria não é só a adoração a imagens de escultura, nunca foi e continua não sendo a única forma, né, de idolatria, de nos afastar do Senhor, de nos fazer ter esses ídolos diante de nós e diante de Deus, né? Então, Davi está falando que muitas são as aflições dessas pessoas que confiam, das pessoas que correm atrás, porque estão correndo atrás do vento, estão correndo atrás de ídolos que não podem fazer nada em favor dessas pessoas, né? No final, todos nós vamos entender que só existe um Deus, somente um Senhor, e Ele era digno de ser adorado, e nós, às vezes, abandonamos o verdadeiro Deus e ficamos servindo a outros ídolos. E Davi nos dá uma recomendação importante, que o próprio Moisés também deu essa recomendação aos israelitas no livro de Êxodo. Ele vai dizer: nem invocarei o nome deles. Nós precisamos estar muito mais preocupados, amados, com invocar o nome do Senhor para sermos salvos, para sermos alcançados, para recebermos realmente a dádiva da companhia do Senhor, do que ficarmos preocupados com nomes ou com divindades ou com deuses de letra minúscula e aprender sobre eles, em conhecê-los. Eu venho falando sobre esse assunto já há algum tempo também. Nós precisamos conhecer o Senhor, porque através de conhecermos o Senhor, tudo aquilo que é falso,
tudo aquilo que não é verdadeiro, passa a ser muito mais fácil de compreender, de identificar, de discernir. Então, nós vamos estar sempre antenados, atentos a tudo aquilo que é falso, a tudo aquilo que não vem da parte de Deus. Então, não se preocupe em ficar estudando sobre deuses, ou sobre ídolos, ou sobre qualquer outro assunto que não seja o Senhor. Se preocupe em manter os seus olhos em Jesus, manter os seus olhos na palavra. Não fique focado em conspiração, em vídeos ou em livros que focam muito mais no maligno, em dar nome a demônios, mas foque os seus olhos na palavra de Deus, foque os seus olhos naquilo que realmente importa, porque isso trará o verdadeiro discernimento para nós. Davi diz que nem invocar o nome desses deuses vale a pena. Em Êxodo 23:13, Moisés dá essa instrução. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencione o nome deles. Então, essas pessoas que costumam ficar falando o tempo todo o nome de demônios, ficar invocando, ficar falando, tentando entrevistar demônio, né? Pedindo nomes, pedindo a atuação desses demônios, nós precisamos aprender a invocar o nome do Senhor que traz salvação, a buscar a face do Senhor que traz verdadeira revelação sobre quem nós somos, sobre o que nós devemos fazer, a direção para a nossa vida. Não invoquem o nome dos outros deuses. Não invoquem o nome de demônios. Isso não trará nenhum tipo não trará nenhum tipo de recompensa para você, não trará nenhum tipo de valor para a tua vida. Pelo contrário, pode atrair, na verdade, o contrário, né? Maldição sobre a sua vida. Ele diz assim: somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênção. Tu guardas tudo que possuo. Versículo 6 completa isso, né? A terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. Gente, quando nós entendemos que nós temos uma herança, o texto no Antigo Testamento, quando o Senhor vai libertar Israel do cativeiro do Egito, né? Da escravidão no Egito, o Senhor diz que ele tem uma terra que mana leite e mel, e ele está dando essa terra como herança para Israel. E, gente, Deus não é homem para mentir. E Deus não se arrepende daquilo que ele diz, né? Ele fala e ele cumpre. E ele criou essa terra, a terra, o globo terrestre que nós vivemos, para a habitação do ser humano, para a habitação da sua criação, para o desfrute da sua criação. A terra não foi criada para ser destruída. A terra não tem a ideia de ter sido criada para ser destruída. Alguns tentam, né, de alguma maneira, colocar essa maneira de pensar de que quando Jesus voltar, ele vai destruir toda a terra e nós vamos ser anjos e vamos viver andando sobre as nuvens. Isso não é uma verdade. A palavra de Deus, em inúmeros textos, demonstram que a terra é a herança dos filhos de Deus. A terra é esse lugar agradável que Deus construiu, Deus preparou, Deus criou para nós, para a nossa habitação. Então, quando nós cuidamos daquilo que Deus tem nos dado como herança, quando nós compreendemos essa verdade através da palavra, através do texto que Deus vai deixando para nós, com essa escritura, né? Você tem uma escritura de uma casa? Você comprou uma casa e ganhou uma escritura? Nós temos uma escritura que nos dá poder e domínio sobre a terra. Deus pede para que a gente possa cuidar dela, zelar por ela, porque ela será redimida. Os inimigos de Deus serão retirados dela e nós vamos então conseguir habitar em segurança. Vamos poder desfrutar de tanta beleza, de tanta coisa boa que Deus criou nessa terra para nós. Nós vamos estar com ele eternamente nessa terra redimida. Então, Davi está falando sobre essa herança poderosa que é dada. E mais uma vez,
Cristo é esse que tem total convicção dessa herança que o Pai está dando. Ele diz num outro salmo, não me lembro agora o salmo que é, ele diz assim: pede-me e darei as nações para você como herança. Então, o pai está dizendo para o filho: pede, se você quiser todas as nações eu vou te dar como herança. É só você pedir. E o filho tem pedido: pai, dá para mim todas as nações como herança. Eu quero todos os filhos que o Senhor puder dar para mim. Porque esse é o desejo da Trindade, né? Que todos sejam salvos, que todos sejam alcançados. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na perdição de ninguém, de nenhum ser vivo que ele criou. São suas criações, são seus filhos. Deus tem prazer em todos nós. E ele diz no versículo 7: louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite, meu coração me ensina. Mesmo em meio à tribulação, né? Davi está falando sobre isso. A noite representa esse lugar de falta de discernimento, muitas vezes, né? De falta de luz para vermos por onde nós estamos caminhando. E mesmo à noite o Senhor vai nos guiando, mesmo quando nós não estamos enxergando muito. Mas se nós estivermos sendo guiados pelo Senhor, com certeza nossos pés não vão tropeçar, nossa vida não vai tropeçar, nós não vamos cair, o Senhor vai estar ali nos guiando para colocar o pé no lugar certo, para estarmos caminhando no lugar certo. Como Davi, gente, tinha consciência disso. Como ele sabia que os passos deles estavam sendo guiados, como ele sabia que cada dia na vida dele tinha uma direção sendo dada, como nada que estava acontecendo era por acaso. Isso é muito bom, isso é confiar naquele que realmente tem te chamado, naquele que tem te escolhido para esse tempo. Você nasceu no lugar certo, você está no lugar certo. Então cumpra o chamado de Deus, cumpra o propósito do Senhor para a tua vida aí onde você foi plantado, onde você está. Nós somos os heróis que Deus plantou nessa terra para redimir, para ajudar nessa missão de heroísmo, né? Para salvarmos a terra, salvarmos a humanidade, né? Resgatarmos o homem para Deus novamente. E ele diz assim: sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte, meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirá que teu santo apodreça no túmulo. Gente, esses 3 versículos falam de uma única coisa: ressurreição. Davi está profetizando a respeito da ressurreição de Cristo. Davi está profetizando a respeito de algo que aconteceria futuramente, que era a morte, porém a ressurreição de Jesus no 3º dia. O corpo de Jesus não apodreceria no túmulo. Deus não permitiria, né? Tu não permitirás, tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Isso é profético. Davi está dizendo a respeito da ressurreição de Jesus, mas Davi também está dizendo sobre ele mesmo. Por que, Elisângela, que você está dizendo isso? Porque aqueles que confiam no Senhor, aqueles que sabem que a terra será dada como herança, sabem que nós vamos ressuscitar naquele dia. Então, Davi também está dizendo sobre ele mesmo. Ele está dizendo que o seu corpo não apodrecerá no túmulo. O que isso quer dizer? Eu não vou permanecer aqui, mas eu vou ressuscitar naquele dia em que Jesus voltar. Eu terei um novo corpo, eu terei uma nova identidade em Deus, né? Nós seremos então ressuscitados com Cristo. Acreditar na palavra de Deus é acreditar que Jesus voltará, Deus restaurará essa terra e nós ressuscitaremos com Cristo, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, teremos um novo corpo, teremos uma nova identidade em Deus, com um corpo ressurreto, né? Nós estaremos com ele exatamente como nós estamos nos vendo hoje. Cristo está à direita do Pai, exatamente com o corpo que foi dado para ele enquanto ele estava aqui nessa terra, só que um corpo glorificado, sem a possibilidade de uma nova morte. A ressurreição dos mortos fala desse corpo glorificado. Davi tinha essa consciência, ele está dizendo isso sobre ele mesmo,
sobre essa ressurreição, mesmo que ele morresse, mas ele está profetizando sobre a ressurreição de Jesus, que não apodreceria no túmulo. O pai não permitiria que o filho sofresse essa decomposição. Um outro texto vai falar sobre essa questão, né? Eu não me lembro agora o texto exatamente, mas vai falar que o corpo de Jesus não entraria em decomposição. Então, não passaria por esse processo, né? Mas ele ressuscitaria instantaneamente por causa do poder da ressurreição. Jesus foi o primeiro de muitos que ressuscitariam para a vida eterna. Nós estamos aguardando isso, essa é a principal promessa que nós aguardamos, a ressurreição com Cristo. E ele termina então esse salmo dizendo: Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Davi está falando sobre a eternidade. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Estar com o Senhor eternamente é alegria eterna, é prazer eterno, é estar na presença real desse Deus que me criou para a eternidade. Davi está dizendo: você me mostrará o caminho da vida, a ressurreição, gente. Me dará a alegria da presença, vou estar contigo e o prazer de viver contigo para sempre. Você quer prazer maior do que eternidade com Deus? Você quer prazer maior do que não haver mais morte, não haver mais dor, não haver mais choro? Um lugar de deleite, um lugar de domínio de Deus, de não haver mais o problema do pecado, de nós estarmos com Ele eternamente. Tem profecia maior, gente, escatológica do que essa? Como Davi, ele era realmente inspirado pelo Espírito Santo a fazer uma poesia tão poderosa, a fazer um cântico tão poderoso como esse. Nós precisamos cantar mais sobre a ressurreição, nós precisamos falar mais sobre esse tempo de eternidade, nós precisamos ansiar mais por esse tempo de estar com Cristo. Isso faz com que a nossa esperança e a nossa expectativa esteja muito mais nele do que nessa terra, nesse tempo, nessa era, que nós sabemos que vai ter fim, mas nós queremos estar com ele eternamente. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Medita nesse texto, olha para esse texto com mais calma. Deixa o Espírito Santo ministrar essa vida dentro de você. Você compreender isso na essência e dizer: Deus, é isso que eu espero. Essa é a minha maior expectativa. Esse é o maior anseio do meu coração. Que os nossos olhos estejam voltados para isso, até que Ele venha. Até que isso seja real para nós, né? Para a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Oh, Senhor. O que podemos dizer, Jesus, diante de tamanha alegria, de tamanha revelação de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor está fazendo na terra hoje e fará, Senhor, para a eternidade. Pai, como é bom, Jesus, olhar para um texto como esse e ver como Davi tinha consciência do seu chamado, tinha consciência dos passos que ele estava dando, tinha consciência, Pai, do cuidado que o Senhor estava tendo com ele diariamente. E nós não estamos falando de uma vida de deleite, mas nós estamos falando de um período de tamanha perseguição. Davi estava vivendo em cavernas, Davi estava correndo de um lado para o outro, Senhor, fugindo do seu inimigo naquele momento. E nós temos vivido nessa terra, Senhor, também fugindo do nosso inimigo, que tenta de todas as maneiras nos destruir, que tenta de todas as maneiras nos fazer desistir, que tenta de todas as maneiras nos fazer negar a nossa fé, negar aquilo que o Senhor tem falado conosco, que tem contado mentiras após mentiras para nós, tentando nos fazer acreditar. Jesus, nos ajuda, Pai, a entrar nesse nível de fé, de certeza, de convicção espiritual a respeito de coisas que estão acontecendo nesse tempo e de coisas que vão acontecer na eternidade, Pai.
nos faz crer muito mais, Senhor, nessas novidades de vida que o Senhor tem para nós na eternidade, do que acreditarmos na decadência desta terra, no domínio de Satanás nesse mundo, Pai. Nos faz crer na verdade da Tua palavra, Senhor. Nos faz crer naquilo que o Senhor tem declarado para nós. Nos faz, Senhor, sermos realmente transformados em filhos que creem na palavra do Pai, que creem no ensino que o Pai está dando, que creem na direção que o Pai tem dado todos os dias. Pai, a humanidade caminha correndo atrás, Senhor, de tantos deuses, de tantas coisas, Senhor, para suprir as carências emocionais, as carências afetivas, as carências financeiras. Pai, tantos deuses têm sido adorados no século XXI, tantas maneiras, Pai, que Satanás tem usado para nos atrair para mais perto dele, para a mentira, para o engano, para as necessidades que ele diz que nós temos. Senhor, nós temos visto, Senhor, a humanidade caminhando em perdição, porque acredita que tem necessidades que não são necessidades reais. Pai, o ser humano dizendo a todo momento as suas necessidades físicas, emocionais, financeiras, e que atraem para atitudes, para comportamentos que vão na contramão, Senhor, da verdade da Tua palavra. Senhor, nós precisamos olhar mais para a palavra de Deus, nós precisamos olhar mais para a Tua palavra, porque ela vai mostrando para nós exatamente o que tem acontecido diante de nós, diante dos nossos olhos. Homens, mulheres, adolescentes, jovens, velhos, todas as idades, Senhor, correndo atrás do vento, correndo atrás, Senhor, de prazeres momentâneos, correndo atrás, Senhor, de situações que não nos agregam verdadeira alegria. Ó Senhor, tantas coisas passageiras. Pai, nós poderíamos enumerar tantas coisas aqui, Senhor, mas eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer discernimento nos nossos corações de quais são esses deuses, quais são, Senhor, essas idolatrias que têm estado no nosso coração, o que tem tomado o teu lugar, Jesus, o que tem tomado o teu lugar na nossa vida, o que para nós tem sido mais prazeroso do que olhar para a palavra, do que ler a Bíblia, do que orar, do que fazer um tempo de meditação na tua palavra, o que tem sido mais prazeroso, Senhor, do que ter comunhão com a nossa família, o que tem sido mais prazeroso, Senhor, do que estar com os nossos filhos, o que é mais prazeroso, Senhor, do que estar em comunhão com o corpo de Cristo, o que tem sido mais prazeroso do que ajudar uma pessoa que está em necessidade, o que tem sido mais prazeroso do que ouvir alguém que está precisando desabafar, Senhor. Deus nos mostra os verdadeiros deuses que nós temos servido, para que nós possamos expulsar eles do nosso coração, expulsá-los da nossa vida, expulsá-los do nosso comportamento, tirá-los, arrancá-los do nosso coração, Senhor, e possamos entronizar o Senhor, e possamos realmente servir somente ao Senhor, somente adorar ao Senhor, parar de invocar esses deuses, sejam eles quaisquer um, Senhor. Quando eu falo isso, quando nós invocamos o tempo todo as nossas necessidades mundanas, quando nós invocamos os nossos prazeres nessa terra, Senhor, nós estamos invocando esses deuses, eles estão sendo adorados o tempo todo. Quando nós dizemos, Pai, os nomes daquilo que tem tomado o lugar do Senhor na nossa vida, então nós estamos invocando os deuses que temos servido. Senhor, nos faz entender essa verdade, Jesus. Nos faz compreender essa verdade, Senhor. Nos faz entender quais são esses deuses que têm tomado o lugar do Senhor na nossa vida. Ô Senhor, a pressa tem tomado o lugar do Senhor na nossa vida. Ô Senhor, a necessidade desenfreada, Pai, por aceitação, tem tomado o lugar do Senhor na nossa vida. Ô Jesus, tantas coisas, Pai, no nosso dia a dia, estão tomando o lugar do Senhor, estão se tornando deuses para nós, estão sendo idolatrados,
estão sendo colocados em um lugar alto, muito mais alto do que o Senhor em nós. Pai, nos ajuda, nos mostra, Senhor, esses deuses, nos faz, Senhor, ser confrontados pela tua palavra. Mostra para nós, Senhor, esse lugar de idolatria em que nós estamos e que nós possamos nos converter desses maus caminhos e nós possamos nos voltar para a verdadeira presença do Pai que nos chama, nos chama todo o tempo pelo nome para estarmos junto com o Senhor. E assim como Davi, Pai, nesse momento, escrevendo esse salmo, ele estava tão convicto de quem era a verdadeira felicidade dele, de quem era a verdadeira alegria no coração dele, de que a eternidade com o Senhor era o que realmente valia a pena, de que tudo aquilo que estava sendo passado na vida dele naquele momento era totalmente passageiro, totalmente momentâneo, e estava gerando nele um peso de glória maravilhoso, porque ele tinha experiências com o Senhor em meio a tudo isso. Pai, nós precisamos desejar ter mais experiências com o Senhor no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa maneira de viver, no nosso modo de agir, que a tua presença seja real, Senhor, no nosso dia a dia. Não somente dizer da boca para fora que sabemos que o Senhor está conosco, não, mas viver, Senhor, com intensidade essa presença, essa garantia da tua presença em nós. Sabemos que o Senhor realmente está manifestando a verdade do Senhor através de nós, que o Senhor está se manifestando em atitudes, em comportamentos através de nós, que a nossa fala possa refletir a fala de um filho de Deus, de uma filha de Deus, que o nosso comportamento seja demonstrar quem o Senhor é, Pai. Glorificar o Senhor nas nossas atitudes, glorificar o Senhor no nosso dia a dia. Pai, nos ajuda, Senhor, a compreender isso nessa manhã, nesse dia. Que o Senhor possa, sim, Senhor, vir em nosso auxílio todo o tempo, nos alertando, nos direcionando, Pai, para cada uma dessas situações. Nós te pedimos, Espírito Santo, toma o teu trono, toma o teu lugar, Senhor, no nosso coração, que nós possamos tirar todos os ídolos que têm tomado o teu lugar na nossa vida e que nós possamos, sim, Senhor, te pedir, mostra para nós o caminho da vida, nos dá alegria, Senhor, de que nós estamos e estaremos na tua presença, nos dá o prazer, Senhor, de desejar viver contigo para sempre. Mostra para nós o caminho da vida, Senhor. Dá alegria da tua presença, Jesus. E nós queremos ter prazer, Senhor, de viver contigo para sempre. Esse é o lugar que nós queremos estar, Jesus, hoje e para sempre, contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.